Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Meu nome é Sofia, eu sou graduanda em Saúde Pública na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Esse podcast é parte do conteúdo produzido pelo grupo de pesquisa Dias Potenciais de Gravidez Perdidos e compõe, junto com diversos vídeos, um material educativo com os conceitos abordados ao longo da pesquisa que a gente achou mais interessante de trazer pensando na nossa formação enquanto profissional da saúde. Aqui nesses podcasts você vai encontrar parte do processo de produção desses vídeos. Então eles foram gravados e passaram por oficinas de avaliação junto a outros estudantes da área da saúde para ver como a gente podia deixar ele mais acessível, mais interessante, como a gente podia abordar as questões que a gente queria trazer da melhor forma possível. Eu vou deixar vocês então com a fala de abertura da professora orientadora desse projeto, que é a Carmen Simone Grilo Diniz. Ela explica um pouquinho do que é essa pesquisa e o que a gente pretende aqui. Boas-vindas a todas as pessoas, né? Eu queria primeiro agradecer muito a vocês pelo tempo, né? E sobretudo agradecer a Larissa e a Sofia, né? Nós estamos aprendendo juntas sobre como melhor, vamos dizer assim, transmitir ideias, né, das pesquisas da gente em formatos outros, né? Então, por exemplo, o que a gente pode transformar em vídeo, em áudio, né, tipo podcast, o que se aplica uma coisa e a outra, e estamos aprendendo juntos, né? Agora, com o tempo da pandemia, a gente ficou cada vez mais expostos a novos formatos, né, e a novas possibilidades de edição, né? Então, a gente fica muito animado com as possibilidades, né? Então, queria agradecer muito a todo mundo por seu tempo, mas, sobretudo, para a Larissa e para a Sofia, e para a Jéssica, né, que nos ajuda com todas essas coisas da logística. Então, queria falar um pouquinho do projeto, né, para localizar mais ou menos, muito brevemente, para vocês sobre o que é esse projeto, né? Então, esse é um projeto, a gente chama ele Dias Potenciais de Gravidez Perdidos, uma medida inovadora de idade gestacional, e é um projeto que a gente concorreu numa chamada do CNPq com a Fundação Bill e Melinda Gates, de ciência de dados para a saúde materna e infantil. Então, a gente propôs pensar e desenvolver um indicador novo, né? Partindo do seguinte problema. Qual era o problema de pesquisa da gente? Né? O problema de pesquisa da gente é a pergunta por que a gravidez está se tornando mais curta no Brasil, né? E quais são os fatores associados a isso, quais são as causas, as consequências e, sobretudo, como mudar essa realidade, pensando da perspectiva da saúde pública, né? Nós temos a grande felicidade de ter a parceria com a gerência do SINASC, daqui do município, né? Então, vamos dizer assim, essa pesquisa nós coordenamos juntos, né? Eu e a Eliana Bonilha, pela Prefeitura do município de São Paulo, né? A gerência do SINASC, do Sistema de Informação de Nascidos Vivos, e a Jéssica é nossa mão direita e esquerda para ajudar em todas as questões administrativas, mas também científicas da pesquisa, né? Então, a pesquisa, ela tem uma das finalidades dela é pensar esse encurtamento da gravidez, por que ela acontece no Brasil, e aumentar a granularidade da medida de idade gestacional. Porque ela, em linha geral, a gente tem uma tendência a pensar a idade gestacional em meses, né? Mas também a gente pode pensar ela, e classicamente, na saúde pública, a gente classifica os bebês em pré-termo, termo e pós-termo. Mas a gente viu que essa classificação ela era muito ampla para fazer entender, nos ajudar a entender, a explicar as diferenças que haviam entre os recém-nascidos, o prognóstico de saúde deles, né, tanto imediatamente depois do parto quanto no resto da vida, é diferente você nascer com 37 semanas ou você nascer com 38 semanas. Alguns dias podem fazer uma grande diferença, né? 3 dias, 5 dias pode fazer uma diferença em termos de amadurecimento do bebê. E, no entanto, esse intervalo de termo é um intervalo de 35 dias. Né? Então, outros países já estão usando a idade gestacional em dias, e a gente pode, no Brasil, desde 2011,
a gente teve uma mudança da ficha do SINASC, né, o Sistema de Nascidos Vivos, que permite que a gente calcule a idade gestacional em dias, quando essa idade gestacional está marcada a partir da data da última menstruação. E, na ausência desse dado, a gente pode também fazer algumas imputações, né, para o dado que está faltando, que é uma das iniciativas desse projeto, né? O que a gente encontra, né, nessa pesquisa? A gente encontra que você tem mais dias perdidos associados às mulheres mais ricas, mais escolarizadas, mais usuárias do setor privado, e as pessoas fazem cesárea. Cesárea tem um peso, o setor privado também tem um peso muito grande, configurando aquilo que a gente chama uma inversão da disparidade esperada, que é que os bebês os mais ricos deviam ter desfechos melhores. Como a gente sabe, esses dias perdidos podem fazer uma diferença importante no prognóstico desses bebês, né? Então, para isso, é muito importante estudar como é que essa base do SINASC pode se relacionar com outras bases e como é que cada uma das variáveis que estão nas outras bases, por exemplo, a base de mortalidade, como é que elas se interrelacionam, né? Então, isso é muito importante para que a gente possa fazer a vinculação das bases. Então, para vincular as bases, a gente precisa saber qual é a relação de cada variável, como cada variável é definida e qual é a relação dela com as outras variáveis dentro da mesma base e com as bases que a gente queira vincular. Por exemplo, quais são os fatores associados a morrer, né? Quais são os fatores associados do ponto de vista sociodemográfico, ou clínico, ou da gestação, que são associados a riscos aumentados para as mães e para os bebês, né? Então, para fazer isso, para pensar a vinculação das bases, é preciso, nesse estudo da relação entre as variáveis, eles falar também sobre a ontologia, né? Então, quando a gente ouviu o termo ontologia, que a gente só conhecia da filosofia, a gente ficou sabendo no começo desse projeto que também os projetos de vinculação de bases, né, e de mesmo da análise da base entre si, ela dependia de uma ontologia, que é um termo bastante complexo, e eu fiquei pensando hoje, quando eu estava pensando sobre essa nossa oficina, que a gente começou talvez com o tema mais difícil de explicar de todos da pesquisa, né? Então, isso é um desafio grande, e aí a gente teve a presença da Débora, né? Que a Débora se dispôs a ser a nossa primeira... Eu vi que ela entrou aqui, mas ela não está mais aqui agora. A ser, vamos dizer, foi o primeiro vídeo que a gente conseguiu terminar, né? Então, ele está num formato bastante experimental, que a gente está chamando as pessoas para a gente se perguntar. Esse vídeo deixa dúvidas, esse vídeo ele explica, ele dá para pensar as implicações práticas dele, ele é compreensível para um aluno de graduação em saúde pública, né, que a gente pensou muito no gestor e no aluno de graduação em saúde pública. Como é que esse material pode ser melhorado? Então, a gente chamou vocês para assistir junto conosco o material, para a gente refinar em termos de tudo, linguagem, duração, edição, o que pode ser complementado e assim por diante, né? Então, é muito importante que as pessoas podem elogiar à vontade, nós vamos adorar, sobretudo, a Larissa e a Sofia. No entanto, é importante que se aponte os problemas, o que pode melhorar, como é que a gente pode transformar isso num material ainda mais bacana, né? Então, dizendo isso, né, e agradecendo mais uma vez a atenção de vocês, a gente poderia passar a bola agora para a Larissa e para a Sofia falarem um pouco do trabalho. Hoje vai ser o vídeo do SINASC, é isso? Isso. Hoje é o vídeo do SINASC. Tudo se aplica também, então talvez seja a questão menos difícil, né? Quer dizer, seja menos difícil do que a questão anterior, né? Mas tudo que eu falei se aplica, né? Então a gente vai agora... eu acho que o filme, a intenção é que o filme seja autoexplicativo, né? Mas pensem nesse grupo que está reunido agora como uma comunidade de co-aprendizes. Estamos aprendendo juntos, né? Também
É a primeira vez que a gente está fazendo esse tipo de coisa. Então, vai ser muito importante ouvir de vocês. A Lari vai compartilhar a tela e apresentar o vídeo, mas só para já dar uma explicadinha do que a gente pensou para hoje, né? A ideia é que esse vídeo fosse desmembrado em alguns vídeos menores, porque ele ficou mais comprido do que a gente gostaria. Então, acho que também é uma coisa que é legal de vocês se atentarem e ajudarem a gente a pensar como a gente pode cortar, assim, em que momentos, como a gente pode dividir esses assuntos e como que pode ficar essa edição para que as coisas não percam sentido. Porque foi um pouco da nossa dificuldade, assim, né? Ele tem meia hora, que tudo conversa com tudo. E aí a gente não conseguiu pensar muito em como não tirar o sentido todo do vídeo, mas também não deixar ele como um vídeo de meia hora, né? Só uma coisa antes de passar, só para deixar claro, esse vídeo ele foi gravado antes da pandemia, então não havia problemas em estar em salas conjuntos, sem uso de máscara. Então, gente, tinha umas pessoinhas que não estavam aqui, né, no começo. Oi. Só para falar de novo que a gente tem esse plano de desmembrar esse vídeo em alguns vídeos menores. Mas aí a gente vê como que a gente pode fazer isso, né? Pedir ouvir de vocês quais temas que estavam dentro desse vídeo que foram mais interessantes, quais que vocês acham que pode fazer um vídeo separado só para isso, ou pode, nem precisa ter, porque nada a ver para a gente isso. Enfim, a gente tem alguns pensamentos, algumas ideias já, mas a gente queria ouvir um pouquinho de vocês, né? E é assim, qualquer coisa mesmo. Tenho uma sugestão, só deixa vir. Hoje a gente está gravando, né? Acho que na divulgação estava dito lá que hoje a gente grava e do áudio desse nosso encontro vai sair um podcast que vai compor esse nosso material, né? Então vai estar divulgado que esses vídeos eles passaram por esse processo, por essa conversa, meio que essa avaliação. Então, se vocês puderem usar os microfoninhos, por favor, muito importante. Boa tarde, gente. Eu sou o Alexandre. Então, acho que eu vou começar falando algumas sugestões que eu vi do vídeo. Primeiro foi botar um vídeo bom, queria elogiar isso. Acho que a professora já falou em questão ao ruído, que eu ia comentar. Então, se for por conta da apresentação, sem problema nenhum. Mas caso realmente tenha algum ruidinho no vídeo, tem alguns editores de vídeo que podem ajudar vocês, que eles, pelo menos, diminuem bastante o ruído. Então, caso tenha esse probleminha no vídeo, já dá uma boa ajudada. Porque, tipo, dava pra ouvir bastante alguns sons de carro no fundo. Sobre o vídeo, então, tipo, eu gostei muito quando vocês fizeram a questão de colocar as imagens aparecendo enquanto elas falavam. E, principalmente no comecinho, vocês colocaram umas imagens ou outras também, ficou bem legal. Mas talvez aumentar um pouquinho o tamanho das imagens, porque eu não sei se foi só o meu caso, mas para mim ficou muito pequenininho, então acabou não conseguindo ver muito bem o conteúdo da imagem em si que vocês colocaram, né? Talvez colocar isso na descrição do vídeo, se não conseguir colocar isso no vídeo em si, mas acho bem legal porque as imagens pareciam ter uns conteúdos bem interessantes para você acompanhar junto com o vídeo, né? Então acho que seria bem legal tá mais nítido pra gente que tá no conteúdo. Ainda nessa linha das coisas aparecendo na tela enquanto elas vão falando, talvez não só algumas imagens, mas se vocês acharem algum conteúdo bastante importante, porque tem que se frisar do que elas estão falando, também talvez dar uma importânciazinha com um asterisco, alguma coisa grifada. Eu acho que talvez fosse bem interessante, porque vai reforçando para quem está vendo o vídeo o que vocês querem dar bastante foco, assim, sabe? Sobre o conteúdo, eu achei o conteúdo bem interessante. Eu acho que é um pouco válido vocês dividirem realmente o vídeo em vídeos menores, porque eu acho que vai ficar um pouco mais leve de assistir, consegue trabalhar isso um pouquinho melhor. Mas o conteúdo em si eu achei bem interessante, como um todo, do que elas estavam falando ali. E eu acho que é isso. Vou ver aqui o que eu anotei. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu aviso vocês. Oi, gente, boa tarde.
meu nome é Amanda. Eu gostei bastante das considerações feitas pelo Alexandre, eu concordo com elas. Sobre a imagem, eu acredito que seja interessante, as imagens que apareciam do formulário mesmo, talvez seja bom mesmo aumentar. Eu consegui ver elas bem porque eu estava pelo celular, então, mas só que em telas maiores deve ter dado alguma diferença. O vídeo, ele realmente está casando muito os assuntos. A princípio eu achei que talvez não seria muito, não sei, muito bom cortar, porque a pessoa vai ter que assistir o vídeo inteiro, todas as partes. Mas com essas adicionações de coisa assim, talvez cortar e ele ser disponibilizado em sequência mesmo, porque a pessoa vai ter que assistir ele completo para ela conseguir entender. E eu adotei 2 momentos que poderia haver esse corte, se for ter. Quando ela falou aquela parte sobre o uso dos dados e começa a falar da importância, sabe? Por que que deve ser preenchido com cuidado, mais ou menos no minuto 15 ou 16, eu acho. É o primeiro momento que poderia haver um corte. E depois, quando começa a falar do monitoramento, que tem o selo, que valida que as informações estão bem aplicadas, para mim poderia ser feito separar nesses 3 momentos. A parte do uso dos dados ficou bem clara, as informações estão muito claras. Eu gostei bastante porque eu não conhecia esse tema, para mim é totalmente novo. Eu consegui entender o que vocês estavam dizendo. Só me ficou um pouco confuso o que é exatamente o CISNAC, não sei pronunciar. Se você me pedisse para eu definir o que é, eu teria uma noção básica, mas eu não conseguiria definir o que é exatamente. Para mim, me faltou essa percepção. E uma sugestão para os próximos vídeos, né, porque esse já está gravado, seria que quando fizesse o roteiro, ele fosse pensado mesmo para ser mais curto. Então, isso ajuda a gente não ter esses problemas com corte depois. Porque aí você consegue fazer a finalização e tal, e voltar retomando o que ficar faltando nos próximos. Em geral, acredito que seja isso das minhas anotações. Oi, gente, eu também queria falar um pouquinho, sou a Júlia, né? E uma sugestão, também concordo muito com a Amanda e com o Alexandre, dos quadrinhos que apareceram, né? O primeiro foi quando falou do registro civil, que eu tava achando pelo computador e ficou desfocado, e ficou pequenininho. Aí eu não sei se colocar em tela cheia em um momento, e também deixar um tempo maior, porque apareceu muito rápido, então não deu para ler direito. E quando falou dos partes domiciliares também, ficou um pouco desfocado. Eu não sei se é a imagem ou se é em relação ao vídeo, porque o vídeo todo foi muito bom, foi só essa parte mesmo dos quadrinhos que ficou desfocada. Quando apareceu o selo do Sinasc, ficou muito bom o tempo, o tamanho também, então acho que deveria ficar um pouco maior os outros do início do vídeo, que acho que ia ficar melhor. E também falar que as falas foram muito claras, acho que falaram bem calmas, assim, pausadamente, isso ajudou muito na compreensão. Quando apareceu a divisão da DN em blocos, isso foi muito bom também. No primeiro semestre eu tive a matéria de epidemiologia descritiva, a gente aprendeu desse jeito também, dividindo em blocos, e foi por slide também, e o professor dividiu dessa forma. E aí foi a melhor forma, assim, de compreensão do que passar tudo junto. Até para a gente poder visualizar como são os campos, qual a forma de preenchimento e a importância também desses dados. Então, achei que isso ficou muito claro no vídeo. E elogiar também, porque foi muito bom, deu para entender tudo direitinho. Então, não ficou muito claro para mim qual é o público destinado do vídeo, professora? Então, a gente pensou o aluno de graduação em saúde pública e pensou também o gestor dos serviços. Acho que a gente também pode usar para quem está chegando no hospital e nunca trabalhou com Sinasc. Aquela pessoa que está vendo pela primeira vez o sistema. Eu acho que é quase assim que a gente começa, quando é um funcionário novo do sistema que a gente vai dar treinamento também. O preenchedor, né? Isso. Eu acho que, assim, duas coisas que eu acho que podem ser um vídeo de destaque específico
é sobre a ficha, que apresenta a ficha e os, né? Não sei qual é o objetivo de a pessoa que vai assistir o vídeo saber cada campo. E então acho que isso é um detalhamento. E o outro é do roteiro da ficha na maternidade. Vocês usaram outro nome, do fluxo da maternidade. Também eu acho que isso é um detalhe que pode interessar a alguns, mas não a todos, né? Então essas foram as duas coisas. Eu achei muito bom, tá muito claro. Para mim ficou travando, mas acho que a minha internet está prejudicada aqui. Fala pausada, para mim ficou muito claro, mas eu acho que tem coisas que são mais aprofundadas que podem não interessar tanto para um gestor, por exemplo, né? E que podem interessar muito para quem vai preencher, né? Ou para quem vai planejar isso na gestão da maternidade. Então, acho que são esses dois pontos que eu acho que destacariam um vídeo específico para um público que vai se preocupar no detalhe. E um outro vídeo mais geral para entender o que é o sistema e qual a importância dele, por que ele existe, essa história, a coisa do selo. Acho que um grandão, assim, que apresenta o sistema e talvez dois pequenos de detalhamento mais aprofundado para quem vai usar mesmo a ficha e trabalhar na maternidade com ela. Essa é a minha percepção, mas muito bom, parabéns, achei lindo o trabalho. Fiquei com saudade daquela sala linda. Eu tenho uma pergunta, porque quando a gente gravou separado, né? A imagem pela câmera, e não sei nem se deu para ver que tinha um celular entre as meninas que estava gravando áudio. Mas a gente não conseguiu usar esse áudio gravado do celular, e ficou o áudio da câmera no vídeo. E não é um áudio muito bom, né? Então, muito do ruído também é um pouco disso. E aí tem momentos que, assim, por saber que estava o áudio separado da imagem, que eu mexi na câmera, assim, várias vezes. E aí eu queria saber o quanto isso interferiu na hora de entender as coisas. Teve alguma coisa que não deu para ouvir de jeito nenhum? E se seria interessante a gente tirar essas partes mesmo que ficaram mais confusas, ou, enfim, até regravar, se for pensar nessas outras ideias que a gente teve, né? Então, eu entendo pouco disso, mas esses dias eu vi Enfim, essas coisas que hoje em dia, porque a gente está em ensino remoto, né? Como editar melhor a aula, etc. E vi vários até cursos enfim, plataformas de suporte que trabalham com pós-produção, tanto para melhorar a imagem como para melhorar o áudio, inclusive áudio com ruído. Eu acho que alguém falou isso antes, acho que foi o Alexandre, né? E talvez dê para minimizar esses ruídos, assistir pós-produção, né? De ter, enfim, recursos para isso. Alguns recursos são, inclusive, gratuitos, né? Mas, eventualmente, a gente pode ver o que a gente pode apoiar no sentido de ver o que pode fazer para melhorar o áudio. Em último caso, regravar partes, né? Mas, assim, como é que a gente poderia... O melhor... O Alexandre escreveu aqui, deu para ouvir elas falando. Na verdade, eu tinha achado alguma coisa, deixa eu ver aqui que o Alexandre colocou. O problema do ruído não é nem que não dê para ouvir, é que o ruído dispersa muito a atenção da pessoa, né? A pessoa fica desatenta. Ah, não, então tá ótimo. É que eu acho que teve esse ruído, que aí pode até ser do microfone de alguém daqui, mas tem momentos mais pontuais, assim, eu até deixei anotadinho. Por exemplo, quando dá um zoom na Eliana, que ela tá falando do selo, é um momento que dá para ouvir a mão na câmera, assim. E aí eu não sei se isso atrapalhou, porque eu vou perfeccionista, aquela coisa da estética de não ter ficado muito assim, mas eu não sei quanto isso atrapalhou de entendimento do conteúdo. Sofia, eu achei que, por exemplo, às vezes quando eu viro, diminui a clareza também.
né? Porque às vezes eu viro assim um pouco para o lado, para o outro, aí não fica tão claro. Ficou mais claro quando eu estou exatamente virada para a câmera. Mas eu acho que algum editor realmente, alguma diferença que dá para melhorar, eu acho. Dá para entender a palavra, mas né, com menor clareza. Oi, eu sou a Ana e eu queria falar um pouquinho, voltando ao conteúdo do vídeo. Eu achei muito bom, assim, eu não me atentei muito à questão de separação. Eu achei que a parte do selo realmente poderia ser um outro vídeo, mas outra coisa que, se eu não me engano, eu acho que não foi falado é sobre as vias, né? Porque demonstrou as 3 vias, mas eu acho que não foi falado específico sobre cada uma. E aí eu não sei se isso tem algum, se não precisava ter no vídeo. Enfim, só foi uma coisa assim que eu reparei. Eu acho que fica estranho mesmo pôr as 3 vias sem falar o destino de cada uma, né? Talvez acrescentar alguma coisa. Eu acho que pode ser, quando você aumentar aquela figura do fluxo, dá para ver para que serve cada via. Uma vai lá para o cartório, outra fica com os pais, né, e vai para o cartório, outra fica no hospital, outra vai para a Secretaria de Saúde. Não sei se precisa falar, mas talvez colocar alguma explicação, só aumentando a figura, melhorando aquela figura que tem o fluxo. Mas faz sentido, porque já que colocou as 3 vias, né? Sim, eu acho que foi essa questão mesmo da imagem tá pequena, e aí não deu para visualizar muito bem. Ficou bem bonitinha aquela que apareceram as 3 coloridas, tá? Mas ficou um pouco distante a outra do fluxo, para mostrar o que é, talvez alguma coisa de movimento que mostre esse fluxo, até para mostrar a importância disso, né? Que quando a gente fala assim, é base do registro civil, eu tenho que ter um cuidado melhor para eu preencher, porque aquele documento vai ser informação para o resto da vida da criança. Né? Se eu tiver com uma letrinha errada, o sexo errado, alguma informação errada, ela vai ficar arquivada no cartório e pode prejudicar essa vida da pessoa, né? Então, eu acho que isso é importante destacar, até se for para a população em geral. Por que a mãe tem que falar o endereço correto na hora do preenchimento da ADN? Não, porque esse vai ser usado, né, para vigilância, vai ser usado para eu acompanhar esse bebê e também como base do registro civil. Talvez essa parte do registro civil não tenha ficado clara, a gente não enfatizou muito, né? Mas dá para fazer uma coisa de edição, ali mesmo naquela imagem, onde aparece vias, dá para botar uma setinha e coloca assim, via da mãe que vai para o cartório, via da Secretaria de Saúde, que vai para a Secretaria de Saúde, né? Ficou pequenininha só lá no cantinho, né? O fluxo com as 3 vias, mas eu acho que dá para trabalhar com essa figura, ou colocando algum movimento, ou mesmo uma figura estática que ocupasse a tela toda, mais clara. Nesse mesmo momento que vocês puseram, Sofia, naquele lá, não sei se foi a Larissa, vocês duas, pode só melhorar aquela figura. Aí uma coisa que eu reparei também no comecinho, Lari, eu vou deixar anotadinho aqui pra gente depois, mas que quando a Eneida se apresenta, aparece o bagulhinho assim, colorido, de onde vai estar o nome dela, só que aí não aparece o nome dela. Eu precisava colocar. Eu acho que é uma abertura com o nome, né? Se não ficou claro o que é o sistema, né? Imagina. Fala e não ficar claro. Eu acho que uma abertura, como faz lá no final, com os créditos, tudo, fazer uma abertura depois daquela hora que aparece a Simone, mostrando, falando, colocando um título no vídeo todo, colocando o SINASC, o que significa, né?
Eu acho também que dá para aumentar. Eu gostei muito dos títulos. A Simone também falou, né? Colocar subtítulos. Subtítulos. Pode até Ficou ser muito legal. uma imagem subdividindo os assuntos, ainda que separe, se deixar junto, imagens subdividindo os assuntos. Então, aí, por exemplo, história já tinha mudado, já tinha acabado a história, já estava na versão atual e ainda estava lá naquele subtítulo história. Então, aumentar esses subtítulos, né? O preenchimento, controle de formulários, alguma coisa sobre cobertura, o aprimoramento das informações, finalidade da ADN, né? Aqueles blocos da ADN, para quê? Para que conhecer o que tem na ADN, né? Tinha uma época que a gente começou a fazer trabalho nos hospitais para que eles conversassem com as unidades básicas de saúde. E alguns hospitais fizeram isso. Um que fazia um trabalho bem bom era o São Luís Gonzaga, lá na Vila Guilherme, na Zona Norte. E ele... não sei se ainda faz, né? Antes da pandemia fazia. Ele trazia uma vez por mês um grupo de mães que ia ter bebê no hospital. Então, combinava, o pessoal da UBS trazia as mães e eles mostravam o que tinha na ADN. E então a mãe sabia que tipo de informação ia ser perguntada para ela. Então ela levava o endereço, isso melhorava a carteirinha de pré-natal, né? Isso melhorava bastante essa coleta. É claro que ela não ia lá só por causa da ADN, né? Ia para conhecer o hospital, né? O espaço, outros objetivos, mas um deles era discutir com a ADN. Então, eu acho que nosso sonho era que a população conhecesse. Então, é bem difícil quando pergunta para quem é, né, o vídeo. Tudo bem, mas eu acho que pode pensar nesse grupo de vocês, os funcionários, mas eu acho que se a gente conseguisse usar até além, seria perfeito. Ou seja, se tivesse uma linguagem adequada à mãe comum, isso é o ideal, né? Talvez essa ideia, né, Simone, de fazer um longo e outros mais curtos. Né? Porque para a mãe, acho que não vai interessar essa parte do selo, né? Não vai interessar várias coisas, né? Mas talvez um curtinho para a mãe, só para falar o que é DN, que informações tem para ela, né? Caprichar, lembrar, tentar lembrar as coisas direito, vai ser importante, e até usar aquela informação, né? Que está lá registrada para o bebê. Então, eu gostei dessa ideia de fazer várias versões do material. E um vídeo que seja para a população, assim, para ampla divulgação, ele teria que ter, tipo, 1 minuto, 2 minutos, e bem objetivo e bem, assim, muitas dessas coisas, por exemplo, a palavra fluxo, a palavra, enfim, são bem da área, né? Eu acho que elas podem não estar. Então, eu acho que seriam públicos diferentes. Um público geral não é um público de estudantes de saúde pública, por exemplo, né? Acho que dá para aproveitar para fazer vários vídeos, me parece. Eu ia falar duas coisas. Uma que eu concordo com você mesmo, que é tipo, acho que se for fazer para um público geral, para as mães, enfim, acho que tem que ser um vídeo totalmente diferente. Pode ser o mesmo assunto, mas tem que ser reformulado um vídeo totalmente novo, exatamente pela linguagem que você vai usar para alcançar essas mães, ou um público mais geral. Porque, por mais que tenha sido tipo, um vídeo com conteúdo muito bom, e tipo, certo, trabalhar de maneira simples, ele ainda assim exige uma certa linguagem que muitas pessoas do público geral acho que não entenderiam muito facilmente, né? Foi o que a Ângela falou. E é outra coisa que é um toquezinho que eu peguei durante a vida de ser, que nas falas de vocês acabei lembrando, tem relação às siglas que aparecem nos vídeos. Acho que apareceu só no caso da DN, quando estava lá a ficha de DN. Eu acho que seria legal também colocar o que é a sigla, né? Pra, tipo, por mais que você, quando vai ouvindo o vídeo, você acompanha e já fala, tipo, o que é DN, eu sei que é isso, acho que é sempre legal deixar escritinho o que é a sigla, pelo menos uma vez quando aparece. Ou seja, pode ter
Aqui e ali, quando uso uma sigla ou um conceito, um quadro estático, tá entendendo? Com uma pequena A definição, tradução, né? tradução daquilo, né? E eu fiquei achando que também poderia ter a alternativa de fazer vídeos diferentes, é fazer o mesmo vídeo com vários subtítulos, que poderia ser mostrado inteiro, né? Ou dividido com parte 1, parte 2, parte 3, né? Por exemplo, vamos supor que fossem 4 partes, um de 4, 2 de 4, 3 de 4, como as pessoas fazem às vezes nas sequências, né? E também concordo com isso para a usuária mais curto, com a linguagem mais simples, né? Voltado para isso, para entender do que se trata a ficha e como contribuir com mais informação mais bacana. Oi, aqui é Bia. Parabéns para as meninas, eu acho que o vídeo gostei bastante da abertura, acho que da maneira como ele está graficamente assim, editado. Eu concordo com, dependendo do público, ele é muito longo, e ele, como ele vai quase assim, é a mesma câmera, mesmo enquadramento, então acaba ficando mais lento. Então, acho que para estudante não tem problema, mas se a gente for trabalhar isso com outras pessoas, é bom a gente dar essas pílulas mais mastigadas, porque a linguagem da internet hoje acabou mudando muito o esquema como as pessoas consomem vídeo, né? As intervenções, acho que todo mundo já falou, concordo também. Para mim, uma coisa me incomoda, que é o foco dele. O foco está nas plantas e não nas pessoas. Mas aí é uma questão de quem está acostumado a trabalhar com vídeo, não sei se isso é perceptível para todo mundo, porque é constante, né? Não é que é uma hora ou outra. O som acaba podendo ajudar, mas o foco não tem muito jeito. Então, talvez usar algum recurso de aí substituir na tela inteira os formulários para dar alguma dinâmica maior, né? Mas o trabalho ficou muito bom e a forma gráfica mesmo de construção do vídeo eu achei bem interessante. E concordo em fazer vários. Eu acho legal essa ideia, talvez facilite para a edição, e aí a Lari diz o que ela acha melhor, né? De tentar acrescentar no meio desse vídeo mesmo essas coisas, no meio dessas imagens que dizem parte 1 e quais temas estão em cada parte, né? E aí talvez colocar na descrição, tipo, em tal minuto tem esse assunto, em tal minuto esse assunto, para que a pessoa consiga, por exemplo, hoje eu quero rever e eu só quero ver sobre o seu. Ela vai lá e clica já no minutinho, o vídeo já vai direto para a parte que mostra isso, né? Igual os vídeos do Átila, ele faz em capítulos, então você pode... Sabe, você já viu, sabe tem a referência. Ele faz a lista aqui, né? E aí você, por exemplo, quer ir direto no selo, aí você vai lá no selo, inclusive cada capítulo é uma cor diferente, e a barra embaixo reproduz a mesma cor. Então você vê, não sei se vocês já viram as lives do Átila, que são em capítulo. Então fica super bacana, porque fica muito, muito autoexplicativo. Como são os vídeos longos, os vídeos deles são os vídeos de 1 hora, né? Você quer, e aí são divididos, sei lá, às vezes em 5, 6, 7 assuntos, você já vai para o assunto que você quer, se você preferir. Ou se você quer escutar de novo, né? É uma playlist, né? Boa. E aí, outra coisa que eu queria falar é que a gente tem um outro vídeo gravado com a professora Zilda, que ela fala um pouquinho mais sobre... dá um geralzão sobre o SINASC, então talvez já esteja com uma outra linguagem, talvez fique mais claro, a gente ainda vai acabar a edição dele, né? E não dá para trazer para cá esses pedaços? Ou então, ao invés de fazer por pessoa, fazer por tema, junta tudo que é SINASC num vídeo só? Sim, pode ser. Sim.
porque eu acho que complementa E mais, aí, é mais dinâmico você trabalhar por tema, todo mundo. ela fala um pouquinho sobre o DataSUS, e aí ela faz bem acho que ela usou em alguma disciplina isso, da saúde pública, que ela aí faz um passo a passo. Você entra no site do DataSUS, entra aqui, olha que legal, isso é aberto para qualquer pessoa, né? Todo mundo pode ter acesso a esses dados, e talvez fosse legal ver como que a gente pode juntar, então, se for juntar. Mas aí eu acho que casa um pouco com o que a gente estava falando de fazer um outro vídeo mais voltado para a população com uma outra linguagem, talvez o dela já esteja bem encaminhado nesse sentido. O da Zilda, se o conteúdo é o que eu conheço, é uma coisa tipo navegando do DataSUS. Então, é um vídeo que não a usuária, qualquer usuária do SUS, mas uma usuária que tem alguma familiaridade com o uso mais avançado da internet, nem precisa ser da área de saúde, mas ela quer saber, por exemplo, ela vai aprender, inclusive, a entrar no DataSUS e fazer uma tabulação. É muito bacana, né? Então, eu acho que esse vídeo olha o SINASC da perspectiva do gestor do sistema, do preenchimento, do fluxo da informação, etc. O da Zilda é um vídeo sobre o DataSUS e como navegar no DataSUS, né? Eu acho que poderia ser uma sequência, não sei nem se antes ou depois, porque ela faz uma introdução ao sistema de informação, né? Acho que jornalista que gosta muito dessa parte também, Simone, de Exato, exatamente. Gabinete. Sempre a gente orienta jornalista, sempre. Eu vou repetir uma coisa que o André, que é um colega dessa pesquisa, falou. Ele diz assim: as pessoas precisam ter consciência da riqueza da base de dados que nós temos, das bases de dados que nós temos no Brasil. Não é em todo lugar que tem, nem que as pessoas tenham acesso, né? Então, claro, com muitos problemas, esse dado que está disponível lá não é o dado em tempo real, na maior parte das vezes, né? Por exemplo, o SINASC nacional está disponível em 2018, então, algumas bases demoram a ser atualizadas. No entanto, é uma base extraordinária e ela é relativamente amigável para o usuário comum, né? Então, isso é muito legal, né? E eu concordo com a Bia que a gente pode fazer uma articulação, algum tipo de articulação desse conteúdo com o conteúdo da Zilda, que é muito bacana mesmo. Que é mais uma coisa tipo introdução ao DataSUS, né? E ao Tabnet e tudo mais. Ou começa com o SINASC do município e amplia para o Brasil, no caso, e como acessar essas informações do SINASC, né? Talvez assim, falou, olha, tudo bem, olha, essas informações todas estão disponíveis lá no Tabnet e aí emendo da Zilda. Exato, que ideia ótima, Eliana. Porque... Né? Muito legal. Ficaria muito bacana isso. Agora, precisaria ver exatamente o da Zilda, porque às vezes dá para você jogar e, como a Bia falou, deixar até mais dinâmico. Às vezes com partes, alguma parte que a Zilda destacar e até misturar lá no começo. Eu não sei se isso dificulta ou perde o sentido, mas pode ser também. Aí tem que ver as técnicas, né, na produção aí que se conseguem. Né? Mas eu acho que enriquece, sim, se colocar junto. Uma outra coisa que eu tinha pensado também é que até por todo esse movimento que aconteceu, principalmente esse ano, a gente não tem os vídeos muito padronizados, né? Um a gente gravou lá no laboratório do ciclo de vida, outro a gente gravou na biblioteca da saúde pública, outros a gente gravou por reunião no Meet, né? E aí eu pensei se a gente conseguiria fazer uma introduçãozinha. Aí eu falei com a Lari que eu posso até fazer isso, né, de gravar da minha casa, até meio blogueirinha, assim, tipo, oi, gente, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o SINASC, que é assim, assim, assim funciona, e também o encerramento depois,
então, resumindo, a gente falou isso e isso, de chamar para um debate ou para mais conversa nos comentários, sugestão, tipo, deixar um e-mail, assim, e aí isso ter no começo e no final de todos os vídeos, e aí isso conseguir dar uma padronizada. Até para explicar um pouco o contexto, né? Por exemplo, que o vídeo anterior a gente estava lá na saúde pública, mas aí a gente enfrentou uma pandemia de Covid e essa próxima entrevista que a gente fez foi foi à distância, então também já deixar esse marcador, assim, porque isso vai estar na internet meio para sempre, né? Então. Acho que resolve bem, acho bacana isso. Eu acho que os locais serem múltiplos, eu não vejo problema. É o que a gente vive hoje. Mas acho legal citar esse começo, inclusive se colocar, né? Quem é que está produzindo isso. Acho que falta isso, né? Por quê? Desculpa, Bia. Não, quem está produzindo, né? Por que está produzindo? Então, de ter o projeto por trás, e ter as alunas que estão montando, eu acho legal isso. Tem o vídeo da Simone que está explicando um pouco mais do projeto, né? Porque aqui, para essas oficinas, a gente não colocou a ordem ainda. Mas a ideia é colocar esses vídeos em uma ordem e o primeiro ser o da Simone, que ela explica um pouco mais do que é a pesquisa que a gente faz. E mas o vídeo assim, acho que é interessante. Ainda faltam alguns vídeos para juntar naquele bloco de vídeos, né? Então, a gente precisa listar tudo que falta para a gente equacionar o tempo que a gente tem, nos recursos que a gente tem, né? Mas eu super gostei da ideia. Eu acho que talvez eu estou assistindo muito o podcast, e aí, talvez uma coisa tipo vocês duas, Sofia e Larissa, dizer: oi, eu sou Sofia, eu sou Larissa, nós estamos fazendo IVT, esse é o vídeo, não. Acho que vai ficar bem mais divertido de ver. Exato, né? Não, aí nada impede. É uma coisa mais ligada ao que a Eliana está falando, o que a Bia está falando, o que eu estou falando, eu faça isso, entendeu? Mas eu acho que isso de vocês começarem e terminarem com as caras de vocês de Jovem Guarda dá um ânimo muito mais bacana do que a gente, entendeu? Ótimo. Né? Acho que ficaria super legal mesmo. Então, na verdade, a gente tem algum recurso para equacionar essa coisa dos vídeos e ver o que a gente faz. Então, a gente também está querendo juntar uma energia para a gente fazer as edições possíveis dos temas, mobilizar todo mundo para fazer um vídeo, né, com os subtemas dos projetos. E esses dias, o André, o colega pós-doc lá que está fazendo a parte de Machine Learning, e ele está trabalhando, né, esses dias todos, a gente sentou com o pessoal de São Mateus, da Regional de São Mateus, a Eliana intermediou isso, e a gente está trabalhando com eles as questões de visualização de dados, tudo isso relacionado a como a gente pode ajudar o profissional que está na ponta, o gestor que está na ponta, a poder chegar na informação, entender a informação e a informação ser útil para eles, né? E tem muitos vazios na capacidade do gestor de consumir essa informação da melhor maneira, né? Aí o André me escreveu esses dias dizendo assim: que tal a gente fazer um curso de verão sobre literacy, né? Alfabetização sobre o uso de dados no Sinasc. Eu falei, olha que ideia. Nossa, maravilha! Então, todo esse material pode servir para isso, né? Material que estiver disponível, inclusive passo a passo, coisas desse tipo. Muito legal a ideia, Simone. Adorei. Eu achei ótimo mesmo. A gente não tem prazo para fazer um curso de verão, tal como porque a inscrição do curso de verão é em abril, é coisa assim, em abril do ano anterior. A gente pode fazer um curso de extensão a qualquer momento, inclusive durante o curso de verão, que a gente não sabe se será presencial, porque a gente não sabe quando é que a gente volta ao presencial, na verdade, né? Então, se for fazer um curso remoto, a gente pode fazer a qualquer hora. Bom, estamos no limite do nosso horário, então queria ver da Sofia e da Larissa como elas avaliam, da Eliana, da Bia, e o que mais a gente pode
para a gente caminhar para o encerramento. Bom, eu achei ótimo, né, pensar assim junto, porque a gente está sempre acostumado a falar ao vivo e ter o retorno da população de forma diferente, né? Então a gente nunca fez esse trabalho de gravar e então além da gente ter, né, da gente não ser blogueira, né? Não ter esse manuseio aí da mídia, eu acho que é ótimo ouvir de quem tem outras percepções e tudo. Achei ótimas as ideias. Eu acho que a gente vai ter uma grande utilidade do vídeo inteiro, mas principalmente dele dividido. E quando estiver junto com os demais, eu acho que vai ter múltiplos usos, né? A Simone viu lá o pessoal de São Mateus, muitas vezes tem dificuldade de entender o significado do sistema, as informações disponíveis. Até um gestor que está acostumado a trabalhar com dados não tem uma visão dessa construção do sistema, como ele foi construído, porque a partir daí é que você vai conseguir começar a interpretar essas informações. Tem muito pesquisador que procura a gente também, então é muito melhor a gente cada vez fazer uma oficina explicando, né? A gente ter esse material disponível. E a própria questão da mídia, né? O jornalista procura muito, a própria imprensa da secretaria, toda vez que, agora mudaram, gente, 20 pessoas na imprensa, véspera de eleição, imagina a confusão, dando informação que eles nunca viram. Então, toda vez então, semana que vem a gente já tem uma reunião com eles agendada para explicar o significado da informação. Então, eu acho que vai ser muito, muito útil. Então, eu acho que essa forma de pensar o padrão do aluno da Faculdade de Saúde Pública, mas ele vai pegar todos esses profissionais que tem algum conhecimento, alguma formação de dados, tudo, mas que precisam ampliar, né, esse conhecimento aí do SINASC. Então, eu gostei muito da opinião de vocês e da edição das meninas e da paciência de tá fazendo esse trabalho. Tudo ótimo, meninas, parabéns. Eu queria também dar os parabéns para as meninas, dizer e agradecer a cada um de vocês. Acho que todas as foram ótimas, né? Vão ajudar muito nesse próximo passo. E queria dizer que eu pedi 3 vagas de bolsa para um projeto curto, né? Dessa bolsa que tem de 4 meses agora no segundo semestre. 3 para podcast, 3 para vídeo, né? Espero que se saírem as bolsas, e além disso, pedir um pub, né? Porque eles só deixaram eu pegar um pub. Então, ainda vai ter bolsa mais ainda no segundo semestre que a gente pode usar para equacionar essa reta final, né? A gente tem mais 3 meses do projeto, ele termina no fim de outubro. Ok? Então, encerramos? Muito obrigada, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Né? Tem isso também que a gente embalou de falar, a gente que está mais envolvida no projeto, mas aí de saber o que vocês acharam dessas novas ideias também. E voltem no dia 6. É um vídeo mais curto, é um vídeo um pouco mais complicado. E eu acho que ele vai ser muito, muito, muito importante, assim, de ouvir mesmo as pessoas, porque é difícil. Assim, eu estava junto com a Débora gravando, eu vi ela gravando, eu assisti o vídeo algumas vezes até eu começar a entender alguma coisa. Então, assim, é bom para ouvir as pessoas que, sei lá, numa primeira vez, do que fica do vídeo, o que não fica, e como que a gente pode fazer para fazer sentido. Um outro detalhe sobre o dia 6 é que a Jéssica ela vai disponibilizar, a gente vai conversar sobre isso antes do vídeo, então, porque o assunto é realmente um pouco complicado, eu fiquei editando várias vezes e ainda assim tem coisas que eu fico um pouco em dúvida.
Então, quem puder assistir antes, ir anotando e trazer, claro que a gente vai assistir aqui todo mundo junto, mas também para dar uma entendida um pouco melhor no assunto. Pelo menos eu e a Sofia assistimos uma vez, a gente não entendeu nada, eu não sabia nem como opinar. Talvez, eu assisti o vídeo, a gente pode conversar isso na quinta-feira, mas eu acho que alguns exemplos práticos do próprio projeto podiam ajudar muito. Eu acho que aí é o ideal que ele comece o final de vocês, meninas. Então, ó, já queremos deixar vocês curiosos para a quinta-feira. E a Débora vai estar conosco, não é isso? Sim. Isso, a Débora confirmou a presença dela na quinta-feira com a gente. Então, tá bom. Então, turma, super obrigada e até a quinta. Muito obrigada. Até quinta. Obrigada a todos, até quinta. Obrigada.